Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de outra forma de simetria que é translação, e a gente vai fazer a translação utilizando o GeoGebra. Já já. Certo, observem que eu estou aqui com o GeoGebra aberto. Eu vou dar um zoom aqui para aparecer o 1 como coordenada, ok? Observem que não tem as malhas aqui, eu tirei as malhas. Como é que a gente pode fazer isso, né? Basta clicar com o direito, ó. Tem aqui exibir malha e eu coloquei sem malha. Então dá para colocar, por exemplo, se eu colocar malhas principais e secundárias. Observem que ele já mostra a malha aqui, né? Mas eu vou novamente tirar, porque eu quero que a gente não vai precisar de malha para esse vídeo de hoje, ok? Bom, então transladar uma figura é uma ideia bem intuitiva, né? Se trata de mover essa figura por uma certa distância e em um determinado sentido. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Primeiro, eu vou então criar uma figura. Então, eu vou vir aqui na ferramenta polígono e vou criar um polígono qualquer aqui, tá? Então, vocês não precisam criar um igual ao meu para treinar aí, pode ser diferente. Até eu não consigo criar esse aqui de novo, também do mesmo jeito, né? Igualzinho aqui, sem olhar as coordenadas. Eu vou limpar esse A, B, C, D, esses nomes que eles dão, os segmentos aqui, para dar uma limpadinha na minha figura, tá? Vou clicar aqui no A, aperto o Ctrl, opa, voltando aqui, clico no A, aperto o Ctrl e vou selecionando B, C, D, E e F. Clico com direito e exibir rótulo, que eu não quero que exiba o rótulo deles, ok? Muito bem. Agora, para transladar essa minha figura, esse meu polígono aqui, eu preciso de um vetor. Então, a gente vai ver duas maneiras de criar vetor. A primeira é vindo aqui, ó, utilizando esse item aqui. E aqui tem vetor, observem, ó. Então, eu vou criar um vetor aqui. Basta clicar num ponto, arrastar por uma determinada distância e clicar novamente. Ele criou o vetor. Observem que ele dá o nome de U ao vetor. Aqui ele dá duas coisas do vetor, né? Ele dá o comprimento, nesse caso aqui, e esse segundo, da maneira como eu criei ele, corresponde à angulação, digamos assim, né? Observem que ele ficou quase paralelo ao eixo X. Tá? E agora, como que a gente faz a translação dessa figura utilizando esse vetor? A gente vem nessa ferramenta aqui, com a reta e os dois pontos, né, o azul e o vermelho, e vem translação por um vetor. A gente clica na figura e clica no vetor. Observe que ele transladou a figura, né, que ela foi para a direita. Ela ficou mais pertinho aqui, eu vou fazer o seguinte, para eu botar ela mais para a direita, eu vou aumentar o meu vetor, ó. Observe que ele vai jogar a figura mais para a direita, tá? Agora observe o seguinte, o comprimento desse vetor, que ele me dá aqui no final, me dá aqui lá no início onde eu criei o vetor, né? Ó, ele diz que é 5,44 o comprimento desse meu vetor. Observe o seguinte, se eu traçar um segmento que vai de A até a linha, observem que esse segmento mede 5,44, que é justamente o comprimento do meu vetor. Então, para isso que a gente utiliza o vetor. E como eu coloquei essa direção aqui, ó, se eu mudar também isso, se eu vir na setinha mover aqui e mexer na direção do meu vetor, observem que a figura automaticamente ela muda, ó, conforme eu mudo o meu vetor. Certo? Deixa eu apagar esse último segmento que eu fiz aqui. Outra coisa também, se eu mexer nessa minha figura, ó, observem que a figura que está ali transladada também vai se movimentar da mesma maneira, certo? Se eu movimentar também um ponto, ó, ponto E, observem que lá ele também se movimenta. Ok? Só para a gente finalizar agora, que outra maneira que a gente tem de criar um vetor? A gente pode vir aqui na entrada e digitar assim, ó, uma letra agora minúscula do nosso alfabeto. Quando a gente digita uma letra maiúscula, ele entende como um ponto, certo? Então eu vou digitar aqui a letra V de vetor e vou colocar assim, ó, que eu quero que o meu vetor ele tenha um comprimento igual a 8 e a angulação dele aqui eu vou em relação ao eixo X eu vou colocar 0, tá? Esqueci de colocar o igual, mas acho que mesmo assim ele vai entender. Não, ele não entendeu. Tem que colocar um V igual, ó.
Ele não aceitou, tenho que colocar o igual. Ok? Então ele criou o meu vetor. Observe que o vetor v está aqui, ó. Tá? Então observe que ele tem o comprimento 8. Né? Que foi justamente o que eu fiz aqui. Bom, então a gente viu as duas maneiras de criar vetor. A gente viu como que a gente translada uma figura utilizando o GeoGebra. Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem. Se tratando de GeoGebra, vão mesmo, explorem as ferramentas o máximo que vocês puderem para que fiquem mais familiarizados com as possibilidades com o GeoGebra. Ok? Bons estudos. Até a próxima.